Olá, pessoal. O vídeo de hoje vamos falar de algumas técnicas para controlar a ansiedade. Sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a professora Josi e quem vem falar sobre o tema é a psicóloga Naomi. Olá, Naomi, tudo bem? Oi, Josi, muito obrigada pela oportunidade. Enfim, gostaria então de cumprimentar todo mundo, me apresentar também. Então, eu sou psicóloga clínica, o meu nome é Naomi Stang. Atualmente eu resido então em Indaial, Santa Catarina. Estamos do outro lado do país, né? Mas aqui unidas então hoje à noite. No momento então eu atendo de maneira online e também presencial. Eu ofereço atendimentos de psicoterapia, mentoria profissional, supervisão clínica e também grupos de estudo e demais palestras de psicologia. Enfim, estou bem animada então para a palestra de hoje. Certo, Naomi. Então, você vai falar sobre ansiedade adaptativa, vai falar da resiliência, maneira de controlar a ansiedade, modificação cognitiva, técnicas comportamentais e da regulação emocional. Então, Isso. a palavra é com você. Muito obrigada, então. Bom, gostaria também, primeiramente, de explicar, então, que em psicologia existem várias abordagens, né, que são caminhos diferentes para a resolução de problemas, e a abordagem que eu utilizo, então, é a terapia cognitivo-comportamental. Para isso, então, a gente foca a nossa intervenção em pensamento, comportamento e emoção, que também vão ser alguns focos, então, da minha fala de hoje, né? Enfim, vamos lá, vou conceituar um pouco de ansiedade para vocês, ensinar algumas técnicas de como lidar com isso. Bom, em psicologia a gente fala então que a pessoa que está vivendo com ansiedade, ela normalmente está vivendo então para o futuro ou no futuro, né? Porque é uma pessoa que ou vai se preocupar duas vezes com uma coisa, tanto antes dela acontecer quanto enquanto ela está acontecendo, ou que vai acabar se preocupando por nada, né? Quando ela está preocupada então com várias coisas que podem acontecer, mas que nem chegam então a acontecer, né? Eu acho também extremamente importante explicar para vocês que a ansiedade por si só ela não é uma coisa necessariamente ruim, né? Todas as nossas emoções, elas têm alguma função, então ela tem um motivo de existir e de estar lá. A gente só precisa saber lidar com ela para que ela seja uma coisa que mais nos ajude do que nos prejudique também no dia a dia, né? Bom, então a ansiedade que nos ajuda, entre aspas, seria a ansiedade adaptativa, que é uma emoção, então, que vai ajudar a gente na sobrevivência, que vai ajudar a gente a se planejar no dia a dia, a saber lidar com situações de urgência, a pensar nas possibilidades do que vai acontecer em cada situação. Agora, quando a gente acaba se preocupando demais, ela pode se tornar uma coisa, então, negativa, né? Que seria a ansiedade desadaptativa. E quando ela começa a mais interferir na nossa vida, então, do que ajudar, é um momento para começar a se preocupar também e ir atrás, então, dessas técnicas que podem nos ajudar a resolver esses perrengues, né, Josi? Enfim, existe uma frase que diz que é importante que a gente tenha a força para resolver o que a gente consegue e a paciência para aceitar o que a gente não consegue resolver. Isso tem tudo a ver com a ansiedade, então, porque o máximo que a gente pode fazer é o melhor que a gente consegue com aquilo que a gente tem. E se a gente não está em uma situação ideal, assim, se no dia a dia a gente talvez não teve tempo para fazer e se preparar o tanto quanto a gente gostaria, ou se tem obstáculos no nosso caminho, a gente também não tem por que ficar se cobrando para ser perfeito, né? Não tem como atingir a perfeição se a gente não tem essas situações ideais. Enfim. E a ansiedade também tem tudo a ver, então, com a aceitação dessas circunstâncias nas quais a gente está, né? Bom, a seguir eu vou comentar então com vocês algumas das estratégias que vocês podem usar no dia a dia para enfrentar a ansiedade, né? E, enfim, queria também comentar antes disso que a ansiedade ela tem várias e várias maneiras de se apresentar no nosso cotidiano. Às vezes a gente acaba ficando ansioso e gaguejando, tremendo um pouquinho, enfim, ficando um pouquinho mais tímido, passando um pouquinho mal, faltando um pouquinho de ar. Às vezes a gente mexe demais no cabelo, fica mais no cantinho. E tudo isso é ansiedade, então. Então, para vocês aprenderem a lidar com isso e poder contornar esses obstáculos, existem vários e vários caminhos, né? Os que eu vou explicar hoje, então, partem de técnicas que vão modificar um pouquinho os pensamentos de vocês nesses momentos, as emoções e os comportamentos também, né? Vamos começar, então, pelas técnicas de modificação cognitiva, que seriam as técnicas, então, mais voltadas para o que a gente está pensando, né? Então, vamos lá. Os nossos pensamentos, o que está passando pela nossa cabeça, afeta diretamente, então,
o que a gente faz e também como a gente se sente. Então, quando a gente tem pensamentos mais saudáveis, isso acaba resultando também, então, em comportamentos mais saudáveis e em sentimentos também mais saudáveis, né? Além disso, estudar sobre as situações que nos causam ansiedade também vai ser de grande ajuda, porque assim a gente já vai conseguir prever um pouquinho melhor o que está deixando a gente ansioso, né, no dia a dia, contornar essas situações, nos preparar para a resolução de problemas. Alguns temas, então, nos quais eu vou focar aqui vão ser sobre a importância de estudar comunicação assertiva, que seria uma comunicação, assim, bem direta, assim, gentil também. Às vezes a gente tem muito medo de falar exatamente o que a gente quer e soar rude, mas são duas coisas extremamente diferentes. Fazer isso de uma maneira educada, de uma maneira calma, enfim, não tem problema nenhum e só vai ajudar vocês. Estudar habilidades interpessoais também é extremamente importante, então saber interagir com outras pessoas, saber ler um pouquinho o ambiente social, né? Saber como responder a cada situação, se tornar uma pessoa autônoma, uma pessoa autoconfiante, enfim, são todos temas sobre os quais é extremamente importante estudar e que não são ansiedade em si, mas que estudando eles a gente vai aprender um pouquinho mais também sobre como lidar com a ansiedade, né? Bom, existem vários jeitos da gente ficar mais atento ao que a gente está pensando, né? Porque durante o dia a dia tem milhares e milhares de pensamentos que passam pela nossa cabeça. De acordo com a fonte, a gente acaba tendo entre 6 mil e até 70 mil pensamentos por dia, né? Então é muita coisa que realmente a gente pensa e que afeta a maneira como a gente age e que a gente nem está atento ao que são essas coisas, né? Mas calma lá, que existem então várias maneiras da gente ficar um pouquinho mais atento a isso, saber o que são esses pensamentos. Uma dessas maneiras, então, seria por práticas de mindfulness, que são práticas de atenção plena, práticas de meditação também, registro de pensamentos, que é aprender, então, a identificar o que são esses pensamentos, a avaliar eles e também verificar quais pensamentos são úteis, quais não são, quais seriam maneiras, talvez, melhores de pensar, né, em cada situação. Enfim, e com o tempo e com certo tempo, treino também, a gente vai conseguindo, então, pensar de maneira mais adaptativa, vai melhorando. É importante saber também que, enfim, a gente não precisa ficar se cobrando perfeição, né? A gente vai, enfim, melhorando aos poucos, às vezes tem algumas recaídas, mas o importante é continuar tentando, né? Enfim, algumas perguntas, então, que vocês também podem fazer ao se questionar sobre a utilidade desses pensamentos é verificar, então, que evidências eu tenho que o que eu estou pensando agora é verdadeiro, que evidências eu tenho que o que eu estou pensando agora talvez não é verdadeiro ou não é completamente verdadeiro, e saber que não é só porque uma coisa que a gente pensa é verdadeira que ela é útil, né? Às vezes, por mais que a gente esteja pensando sobre um fato que é verdade, não é sempre útil pensar a respeito disso. Então, é outra questão que a gente vai ter que avaliar, né? É importante pesar as consequências das nossas preocupações, né? E verificar, então, o que eu ganharia ou perderia se eu continuasse a pensar exatamente do jeito que eu penso agora. E talvez o que poderia mudar para melhor se eu mudasse o jeito como, enfim, eu pensasse, né? E verificar, então, quais alternativas de pensamento diferentes seriam essas. A gente também pode verificar se a gente está pensando, então, de maneira ponderada, porque é bem comum, né, ter distorções cognitivas, que é quando a gente não está pensando com muita clareza, né? Existem vários tipos, então, de distorções, e às vezes algumas delas podem ser em relação, por exemplo, a exagerar, né? Ou achar que tudo é ou isso ou aquilo, ou que sempre vai acontecer o pior. Enfim, então é importante a gente ser equilibrado e cuidar da gente mesmo, estar bem atento a esses pensamentos e tentar equilibrar eles, né? E encaixar eles em um meio termo razoável, né? Saber que, enfim, tudo tem prós e contras e que mesmo uma situação ruim vai ter uma maneira de resolver, vai ter uma maneira de passar por aquilo. Enfim, é só realmente tirar um tempinho, tentar se acalmar por algumas das técnicas que eu vou, enfim, ensinar a seguir e continuar em frente, né? Uma vez, então, que a gente identificou o que a gente está pensando e que a gente começou a avaliar, então, a qualidade desses pensamentos, então é importante a gente partir para como modificar esses pensamentos. Então, começar a pensar quais seriam pensamentos mais saudáveis, começar a testar também esses pensamentos, então começar a colocar eles em prática. Daí acontece uma coisa com você
e você fica bem atento ao que está pensando naquele momento e pensa, não, eu acho que eu podia estar pensando diferente, né? Eu acho que tem outras maneiras de ver isso. Outras perguntas, então, que vocês também podem se fazer seria... se um familiar meu estivesse passando por isso, o que eu diria para essa pessoa? Se um amigo meu talvez estivesse passando por isso, o que eu diria para ele pensar? No final do dia, a gente tem que lembrar que a gente tem que ser o nosso melhor amigo, né? Que a gente tem que estar lá por nós mesmos. Então, tudo isso vai começar a ajudar vocês a visualizar melhor a questão. Seria como se a gente tivesse, então, como se vocês tivessem um óculos, né, para ver o mundo e, enfim, quando a gente avalia esses pensamentos, a gente está também polindo um pouquinho essa lente desses óculos, né? Tirando as distorções justamente cognitivas sobre as quais a gente estava falando. Outras maneiras de vocês passarem por essas situações difíceis é lembrar que vocês já passaram por outras coisas na vida de vocês. Nossa, se vocês estão aqui hoje, eu tenho certeza que vocês já sabem muita coisa, que vocês têm muito conhecimento dentro de vocês, ninguém aqui é bobo, e vocês têm que usar isso a favor de vocês. Vocês podem realmente pensar, nossa, mas eu já passei por situações mais difíceis, então eu vou conseguir passar por essas também, essas situações de ansiedade, né? Ou também, quando a gente esquece isso, existem sempre maneiras de lembrar. A gente pode escrever afirmações positivas em post-its, em lembretes, em papeizinhos. No próprio celular de vocês podem gravar áudios para si mesmos, colocar, às vezes, um alarme no celular com uma frase positiva, um elogio. Vocês podem também fazer listas de méritos, listas de qualidades. Com certeza todos vocês já conquistaram alguma coisa, vocês podem realmente colocar todas essas conquistas no papel, todas as coisas boas a respeito de vocês, né? Para realmente fortalecer vocês nesse momento de ansiedade. Então, quando vocês talvez se sentem insuficientes, é só pegar esse papel, ler a lista para si mesmo e lembrar que, opa, não é bem assim, né? Eu sou alguém importante, eu posso ter dificuldades, mas eu com certeza tenho também várias coisas muito legais a meu respeito, né? Vocês mesmos já sabem muita coisa e a gente tem que tirar o máximo de proveito disso, né? E não desperdiçar, porque assim, tem muita coisa para aprender, mas muita coisa também basta a gente lembrar, né? Então, ter momentos de conversa com outras pessoas que passaram por coisas parecidas é importante também, mas a gente também pode ter momentos de conversa, então, com a gente mesmo, para nos ouvir, para ouvir o que a gente já sabe, né? A gente pode fazer isso, então, escrevendo em diários. A gente pode fazer isso imaginando como seria conversar com o nosso eu mesmo mais jovem. Pode ser conversar com a gente mesmo quando a gente era criança. Eu tenho certeza que a versão criança de vocês, por exemplo, ia estar, assim, maravilhada com o quanto vocês já conquistaram, com tudo que vocês conseguem fazer. Enfim, ou até imaginar o eu de vocês mais velho, né? Então, eu imagino que talvez vocês estejam numa prova, estejam um pouquinho ansiosos, e daí vocês param e pensam, ok, é difícil, mas a Naomi, por exemplo, daqui a um mês, quando eu receber o resultado, o que ela gostaria que a Naomi de agora fizesse? Ela ia gostar que a Naomi de agora mantivesse a calma, mantivesse a concentração, pensasse que vai dar tudo certo, que não tem problema errar algumas questões, que quanto mais calma eu me mantiver, melhor vai ser, então, o meu senso crítico. Enfim, espero que esteja fazendo sentido para vocês, né, tudo isso. Enfim, a maneira como a gente vai modificando os nossos pensamentos, então, elas modificam as coisas que a gente acredita, então, também, né? As coisas que a gente acredita sobre nós mesmos, sobre as nossas capacidades, as coisas que a gente consegue fazer, sobre quem a gente é. Modifica as nossas crenças sobre os outros, as nossas crenças sobre o mundo. E, como eu disse antes também, pensamentos mais saudáveis, então, levam, por consequência, a emoções mais saudáveis e a comportamentos mais saudáveis também, né, Josi? Com certeza. Sempre pensar positivo, né? Exatamente. Para atrair coisas boas. Exatamente. Pensamentos positivos, então, pensamentos sobre as nossas forças vão atrair coisas boas e só vão empurrar a gente para frente. A gente tem que lembrar que esses pensamentos são coisas que nos motivam. Então, a gente tem que ter boas motivações, né? Enfim, que nos empurrem para frente e não que nos puxem para trás, né? Enfim, agora que eu já falei, então, um pouquinho para vocês sobre essa parte de pensamentos, vamos partir, então, para a parte de emoções, a parte de regulação emocional. Enfim, para saber como controlar a nossa ansiedade, então, a gente precisa saber como controlar as nossas emoções, né? O primeiro passo, então, é aceitar realmente o que a gente está sentindo, porque, bom, se a gente não aceitar que a gente está com ansiedade, como que a gente vai lidar com ela, né?
Por mais que seja um sentimento ruim, a gente precisa aceitar que ela está lá, deixar ela vir para depois ter a matéria-prima, então, com a qual resolver esse problema, né? Enfim, ok. Aceitamos esse sentimento, então. Depois de aceitar ele, a gente precisa reconhecer o que a gente é. O que é esse sentimento, né? Enfim, saber nomear o que é essa emoção negativa. Ela é raiva, ela é ansiedade, ela é tristeza. Enfim, isso às vezes demanda um pouquinho mais de estudo. Às vezes a gente precisa estudar, então, um pouquinho sobre as características de cada uma dessas emoções. Enfim, mas com o tempo a gente vai pegando o jeito, né? Além disso, então, monitorar as nossas emoções, seja as nossas emoções positivas como as nossas emoções negativas, elas vão ajudar a gente a compreender, então, como o nosso humor ele vai flutuando, né, no dia a dia. O que afeta o nosso humor, o que deixa ele igual. Enfim, vocês podem, então, usar várias técnicas para saber o que vocês estão sentindo nesse momento. Uma coisa que eu gosto para fazer para essa avaliação de humor, então, é ter uma lista de perguntas com, por exemplo, 5, 10 emoções principais que seja. Então, vocês listam lá felicidade, tristeza, ciúmes, enfim, vão listando o máximo de emoções possíveis. E daí vocês param por 5 minutinhos por semana, 5 minutinhos todo dia, como que fica melhor para vocês. E vocês avaliam, então, de 1 a 10, como vocês estão se sentindo naquele dia, como vocês se sentiram naquela semana, quem sabe. Então, parar para si mesmo e se perguntar, olha, hoje, pelas coisas que aconteceram hoje, de 0 a 10, então, que nota será que eu daria para minha ansiedade, né? E se realmente vocês querem focar só em ansiedade também e dar todo dia uma nota para a ansiedade de vocês, também é uma opção, não precisa ser todas as emoções, né? Só as que forem, então, mais úteis para vocês. Enfim, vocês podem caracterizar esses momentos de ansiedade, então, também, escrever talvez o que vocês estavam fazendo antes, o que vocês fizeram depois para lidar com essa ansiedade, o que ajudou vocês a superar essa ansiedade, quanto tempo demorou, talvez, para essa sensação passar, quais sintomas vocês sentiram, né? Enfim, identificar gatilhos. Como eu disse antes, identificar gatilhos, que seriam identificar as coisas que dão esse start, né, no sentimento de ansiedade. Vai ajudar, então, vocês a contornar essas situações, a poder lidar melhor com elas. Enfim, outra coisa que também ajuda bom, eu sei que às vezes quem tem ansiedade fica o dia todo ruminando e pensando sobre isso, né? Pensando o dia todo em cenários na cabeça de vocês, pensando em 1001 preocupações. Uma técnica que existe seria de pegar um cronograma diário e realmente reservar, então, um tempinho para se preocupar. Então, pensar assim, olha, lá pelas 7 da noite, todo dia eu não tenho muita coisa para fazer, então aquele vai ser o meu horário para eu ficar ansioso, vai ser aquele meu horário que eu vou tirar para planejar o dia seguinte, para planejar a minha semana, para pensar a respeito dos meus problemas. Então, quando você tira um momento só para isso, fica mais fácil também de se organizar, né? Vocês podem também transformar esse momento de vocês utilizarem essas técnicas, né, para lidar com a ansiedade. Enfim, e também para tratar a respeito disso, né? Se é uma coisa que está incomodando vocês, então, também. Também é uma chance de analisar, então, quais dessas preocupações são úteis, quais dessas preocupações talvez não são tão úteis e com o tempo vocês podem ir eliminando aos poucos. Enfim, aproveitar para respirar fundo, né? E falando sobre isso também, queria dizer que existe uma técnica que em si se chama Acalme-se. Vocês podem procurar ela na internet para conseguir decorar os passos e tudo mais, né? Mas seria então uma sigla que cada uma das letras que forma a palavra Acalme-se seria então um passo para ajudar a gente a lidar com a ansiedade. Ela tem tudo a ver com o que eu estou falando hoje para vocês, então ela começa com aceitar a situação, contemplar a situação, agir a respeito dela, depois liberar o ar dos pulmões, porque também quando a gente fica ansioso, né, às vezes a gente esquece de respirar, ficar segurando, né, esse ar dentro e respirar vai ajudar então o corpo a se acalmar também. Vou falar mais disso adiante também para vocês. Enfim, e assim por diante, né, agir a respeito, resolver o problema. Sugiro, como eu disse, então, que vocês procurem um pouco mais disso em casa, estudar mais a respeito. Seguimos, então, para o último tópico, que seria
de quais técnicas a gente pode usar nos nossos comportamentos, né? Técnicas, então, comportamentais. E para isso, então, a gente vai poder focar em alguns pontos diferentes, realmente. Um deles é relaxamento, respiração, sono, exercícios, enfrentamento de medo. Então, enfim, são várias coisas, como vocês viram, mas tudo bem. Vamos começar aos poucos. Existem várias técnicas, então, para relaxar o nosso corpo, né? Tanto técnicas que a gente pode fazer com auxílio de outros profissionais, como massagens, por exemplo, ou técnicas que a gente pode fazer sozinho também, como alongamentos, exercícios de relaxamento progressivo muscular. Enfim, esses exercícios também são coisas que vocês podem procurar na internet, em livros, falar com conhecidos e aprendendo a respeito. Todos eles têm várias opções e é importante encontrar uma que faça sentido para vocês, que vocês vão conseguir aplicar no dia a dia, que seja tranquilo para vocês aplicarem, que vocês gostem, né? Ainda no assunto dos exercícios, então, existem várias modalidades de exercício e vão ter exercícios realmente que deixam a gente mais agitado, né? Mas existem muitos exercícios também que são relaxantes, então a gente pode optar por eles no nosso dia a dia. Então, fazer caminhadas. Existem várias artes marciais que são baseadas em movimentos lentos. Eu sei que uma delas é o Tai Chi, por exemplo. Vocês podem fazer yoga, enfim. Agora, partindo para exercícios de respiração, existem várias maneiras de se respirar, né? Quando a gente está no dia a dia acostumado a respirar, não basta só respirar fundo para se acalmar, porque às vezes a gente respira, a gente puxa bastante ar e o nosso peito expande, né? E a gente começa a respirar rápido e isso faz com que o nosso sangue também acaba circulando mais rápido, o nosso coração bata mais rápido e isso acaba fazendo a gente ficar ainda mais ansioso. Então, uma coisa que era para ajudar pode acabar prejudicando vocês, né? Mas sem problema também, porque eu vou ensinar então vocês agora a como respirar de uma maneira que vai acalmar um pouquinho o sistema de vocês, né? Temos algumas opções para isso também, todas bem fáceis de se aplicar, bem fáceis de se decorar. Eu mesma utilizo elas no meu dia a dia, né? Enfim, a primeira maneira, então, seria com a respiração diafragmática, que é uma respiração, então, que a gente foca mais na nossa barriga, né? Na região do diafragma. Para isso, então, para se concentrar, para isso vocês podem sentar, podem deitar também, fechar os olhos, colocar a mão de vocês então sobre a barriga e sentir então a barriga se expandindo para frente e para trás. É importante lembrar que para todos esses tipos de respiração, para relaxar, é importante então que vocês respirem de maneira devagar, que respirem de maneira longa, tanto que existe uma respiração chamada respiração alongada, né? Expiração alongada, aliás, no qual você toma mais tempo para expirar do que para inspirar o ar dentro de vocês. Enfim, dê tempo ao tempo, se concentre bem nisso, faça exercícios por 1, 2, 5 minutos e vocês vão com certeza também se sentir um pouquinho melhores, né? Outras respirações que vocês podem fazer também são a respiração quadrada, na qual vocês imaginam de fato um quadrado na frente de vocês e a cada inspiração ou expiração vocês percorrem uma reta. Então, como que funciona? Vamos então pegar aqui e visualizar então que tem um quadrado na minha frente, né? Então eu faço assim, ó. Inspirei. Expirei. Soltei o ar, no caso, né? Puxei o ar. Soltei o ar. Assim, então a gente tem uma coisa na qual se concentrar, não vai estar pensando nas nossas preocupações e a gente vai ter uma tarefa a ser cumprida, então, né? A gente vai completando esse quadradinho aos poucos. Outras opções também seriam só alternância de narinas, na qual, então, às vezes você respira um tempo por alguma narina, depois de um tempo a gente troca, tampa outra narina e foca mais nela, né? Enfim, isso também pode ajudar vocês. Como vocês viram, opções não faltam, né? E, enfim, já que a gente estava falando de vários exercícios que vocês podem fazer ao longo do dia, eu acho também importante comentar aqui coisas que vocês podem fazer à noite. E quando a gente fala de saúde do sono, a gente costuma falar de higiene do sono, então, que são um conjunto de atividades e coisinhas que vocês podem fazer assim na hora antes de dormir, principalmente, e que vai ajudar vocês a ter um sono de mais qualidade. Até porque, assim,
Com sono de qualidade, vocês vão estar mais cansados para o próximo dia, mais preparados para ele, vão ter menos chance, então, de ter esses momentos de ansiedade, né? Enfim, para isso, então, algumas coisas que vocês podem fazer. E assim, eu sei que muitas coisas disso vocês já sabem, mas não custa lembrar também, né? Enfim, às vezes a gente só não tá fazendo porque esquece. Tem muita coisa para lembrar. Mesmo óbvio precisa ser dito, eu acho. Enfim, para isso, então, é importante evitar cafeína, então, evitar tomar café, tomar álcool, evitar consumir nicotina também nesses horários antes de dormir. E assim, eu falo 1 hora antes de dormir, mas pode ser algumas horas para algumas pessoas antes de dormir também, né? Reduzir, então, nosso consumo de líquidos, ter uma refeição, mas uma refeição leve, então não comer demais, não comer coisas muito pesadas, tomar um banho também ajuda, evitar, então, fazer exercícios físicos que deixem vocês mais agitados nesse momento, conseguir ter horários regulares de sono, então fazer da rotina de sono um hábito e dormir todo dia no mesmo horário, mais ou menos, acordar no mesmo horário, evitar sonecas ao longo do dia, né, porque elas vão deixar a gente sem sono à noite também, evitar mexer em eletrônicos, porque as telas, elas são muito iluminadas e toda essa luz vai confundir o nosso corpo, né, ele precisa de escuro realmente para produzir vários nutrientes que permitem a gente ter um sono de qualidade. Em relação a isso também é importante, então, preparar todo um ambiente para dormir, né? E a cama de vocês como um ambiente no qual vocês só dormem, assim, nada de comer na cama, nada de jogar no computador ou estudar na cama. Enfim, é importante o cérebro de vocês associar o quarto também e a cama a um ambiente, então, para dormir, né? Em relação a isso, ter um ambiente também confortável para dormir, um ambiente escuro, silencioso. Tem muita gente que gosta, então, de usar tampões de ouvido, tampões nos olhos, para isso pode ajudar realmente também. Enfim, já que a gente está falando de saúde física também, né? É importante lembrar que um corpo saudável leva a uma mente saudável. Para isso, então, a gente precisa sempre estar focando em autocuidado, então, coisinhas no nosso dia a dia para cuidar da gente mesmo, higiene própria, para deixar a gente mais bonito, a gente se sentindo bem, nem que for assim, tirar um momento para se maquiar, para se vestir bem, enfim, pode parecer besteira, mas quando a gente se sente bem com a gente mesmo, a gente tem mais vontade ainda de cuidar desse corpo, né? Isso vale também para comida, né? Se alimentar bem também. Por último, então, como eu falei para vocês, ia comentar com vocês sobre maneiras de enfrentar essa ansiedade, e a gente pode fazer 1001 coisas realmente para prevenir esses momentos de ansiedade, para se sentir menos ansioso, mas é difícil, né, realmente evitar eles por completo. Mas a gente também não vai jogar vocês para lidar com esse dragão despreparados, a gente pode se planejar com antecedência e fazer isso de uma maneira segura, de uma maneira mais tranquila para vocês. Então, uma coisa que vocês podem fazer, por exemplo, seja sozinho, seja com a ajuda de um profissional, de preferência não um psicólogo, então, é identificar, então, o que são essas coisas que estão deixando vocês mais ansiosos. Vocês podem fazer uma lista, por exemplo. Vocês podem, então, avaliar o que deixa vocês mais ou menos ansiosos nessa lista e aos poucos lidando com elas. Então, começar com as coisas que trazem só um pouquinho de ansiedade, tirar um tempo antes para pensar como que vocês podem lidar com isso, se realmente é tão ruim quanto parece, se tem opções de como lidar com isso de maneira diferente. Como eu falei antes, utilizar várias dessas técnicas, então fazer uma respiração correta antes, se alimentar e dormir de maneira correta, fazer exercícios relaxantes, enfim, conversar com o psicólogo de vocês também, né? E assim, não se cobrar demais, porque esses exercícios, eles vão buscar ajudar vocês com a ansiedade, mas eles não vão eliminar ela por completo, sabe? Então tá tudo certo se sentir ansioso às vezes, ter recaídas. O importante é ser persistente, realmente, desenvolver resiliência, aprender com os erros de vocês, ir melhorando aos poucos, comemorar as vitórias que vocês também têm ao longo do caminho, né? Cada coisa que vocês conseguirem fazer é uma coisa, então, uma dificuldade que vocês estão deixando para trás, né? Chegando mais perto, então, dessa vida que vocês querem ter. Enfim, todos nós temos dificuldades. Às vezes as pessoas me perguntam como psicóloga, mas psicóloga não tem ansiedade? Gente, claro que tem. A gente tem ansiedade sim. Só que por a gente passar muito tempo, então, estudando sobre essas técnicas, às vezes é um pouquinho mais tranquilo
de lidar com esses momentos de ansiedade, né? Então, por isso que eu também estou ensinando isso para vocês. Todas essas coisas que eu comento aqui são coisas que eu mesma já utilizei, que eu mesma já testei e que funcionaram para mim. Aproveitei essa oportunidade, esse convite de hoje, para poder compartilhar elas com vocês. Acho que agora vocês estão todos um pouquinho mais capazes de lidar com essa ansiedade. Queria saber o parecer da Josi sobre isso. Para finalizar, eu queria só fazer uma pergunta. Você falou de várias técnicas para controlar a ansiedade. Vamos dizer, a pessoa ela aprende a fazer apenas uma técnica. Só uma vai aliviar um pouco a ansiedade dela? Olha, se de todas essas técnicas ela pudesse escolher só uma, eu acho que eu escolheria a respiração. É uma que eu utilizo bastante no dia a dia e é uma que eu sinto que faz toda a diferença, assim. Então, vocês estão ansiosos, tem todas aquelas opções que eu falei, mas assim, tentem respirar 3 vezes bem fundo, bem lentamente, inspirar e expirar bem lentamente, né? Que vocês já vão notar alguma melhora também. Eu não sei você, Josi, se você utiliza alguma dessas técnicas, o que você acha? É que eu não sou ansiosa. Eu acho que eu não sou, porque eu estudo sobre ansiedade e eu vejo que eu não tenho nenhum desses sintomas que fala que a pessoa ansiosa tem. Uhum. Então eu penso no dia da manhã, mas eu não penso exageradamente. Uhum. Eu me preparo, eu falo assim, amanhã eu tenho que fazer isso e ponto. Eu não fico o tempo inteiro pensando no dia de amanhã. E as pessoas ansiosas, elas quase não vivem o hoje. Mal o dia acabou, elas já estão pensando, nossa, amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E a cabeça vira um turbilhão, porque só pensa no dia de amanhã. E é uma bola de neve, né? Porque daí a gente não dorme direito, daí o dia de amanhã já não funciona como a gente queria, deixa a gente ainda mais ansioso. Isso é verdade. Então, as informações que você passou foi muito pertinente. Eu espero que as pessoas que assistam o vídeo gostem, porque são informações importantes que você passou. Muito obrigada, então, por essa oportunidade, né? Espero que tu tenha gostado, que tenha sido de acordo com o que tu esperava. Sim, eu gostei muito das informações. Você passou de uma forma bem simples, que qualquer pessoa que assistir o vídeo, ela vai entender do que você falou. Com certeza. E assim, se qualquer pessoa que assistiu ficou com alguma dúvida, eu fico super disponível também, né, para conversar. Tenho várias redes sociais, inclusive, que posso passar aqui. Enfim, podem mandar mensagem, mandar áudio, que eu estou disponível então, né? Sim, então você deixa as suas redes sociais, por favor. Perfeito, então, se alguém quiser anotar, eu tenho certeza que vai ficar então aqui na tela, pelo que eu entendi também, né, José? Mas, enfim, a que eu mais utilizo acaba sendo, então, meu Instagram profissional, que é @psinaumi, e as outras opções, então, seriam o meu WhatsApp, que é 47 999753666. Temos ainda o meu Linktree, que seria um site, então, que traz para todos os meus links profissionais. E eu acho que se vocês entrarem nele, assim, vocês vão me encontrar em todo que é lugar, assim, no Facebook, no LinkedIn. Podem, então, já ir direto para se inscrever nos meus atendimentos, inclusive é ali por esse link. Enfim, fico disponível, então, né? Eu agradeço a sua participação e até a próxima, tá? Com toda certeza. Eu adorei participar hoje, então, tá, Josi? Obrigada. Gente, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.